Olha aqui, ó. Continuando então sobre espelhos planos. Pessoal, olha esse caso. É quando eu faço a translação do espelho. Ou seja, quando eu ando com o espelho, ó, para frente ou para trás. É isso que é translação. Ó, eu pegar o espelho e fazer assim com ele, ó. Beleza? Eu sei. Eu tenho um objeto aqui, ó, tá bom? E faço a distância do meu objeto ao espelho. Eu sei que tem um determinado valor. E a imagem, né, desse objeto ao espelho é simplesmente o valor dessa mesma distância, né? Dessa mesma distância aqui, ó. Eu tenho quem? A minha imagem, que eu vou chamar, no caso aqui, de imagem 1, tá bom? Aí, se eu pego deixo o objeto no mesmo ponto, pego o espelho e levo ele para lá, para frente, tá bom? Aí, a distância do objeto ao espelho vai aumentar, não vai? A distância do objeto ao espelho não aumenta? Então, ó, mesma coisa. Distância do objeto ao espelho. Deu uma aumentadinha, certo? Portanto, a imagem que vai ser formada aqui também vai ter que ser o quê? Maior. Não é isso? Não é maior a distância da imagem ao espelho também não aumenta? É isso que está ocorrendo aqui, ó. E essa distância não tem que ser a mesma do lado de cá? Beleza, pessoal? Então, portanto, o que essa teoria aqui está querendo dizer? Que se eu pego um espelho, né, que está em determinada posição, e ando com ele, então isso está querendo dizer que a distância do meu objeto ao espelho aumenta e também aumenta quem? A distância da minha imagem ao meu espelho, tá bom? Olha aqui para você ver um exemplo. Vamos supor que essa distância inicial aqui, ó, vale 3 metros, né? A distância do objeto ao espelho vale 3 metros. Então eu sei que essa imagem aqui, ao meu espelho, também tem que valer o quê? 3 metros. E se eu fizer o seguinte, ó, pegar esse espelho aqui e andar mais 3 para frente, 3 metros para frente, qual que vai ser a nova distância aqui? Ué, se ele tinha 3, eu andei mais 3, a distância, né, a nova distância vai ser o quê? 6 metros, tá bom? Em relação a essa imagem aqui, quanto que vai ser? Ué, se é a mesma distância daqui a aqui, a distância dessa imagem ao objeto também tem que ser 6 metros. E a distância do objeto ao espelho e a distância da imagem ao espelho, ela é a mesma, certo? E se eu faço a distância do objeto até a imagem, do objeto até a imagem, que eu vou chamar de Dzão, vale quantos? 2 vezes o valor da imagem até o espelho. Ou a distância do objeto até o espelho. Vale 2 vezes quem? 2 vezes Dzinho, que a gente chamou. Tá bom? Então, ó, a distância do objeto até a imagem, que a gente chamou de Dzão, vale 2 vezes quem? O valor de Dzinho, certo? No caso aqui vale 3 o Dzinho, 2 vezes 3, 6. Que é justamente essa distância aqui, né? Então é isso, tá? Isso para espelhos planos, tá, pessoal? Existe alguma situação que você pega um espelho e você gira o espelho, tá? Você pega o espelho, ele tá aqui, ó. Você vai ser com o espelho, ó. Gira ele, ó. Gira. Gira. Tá? O que você tá fazendo aqui, ó? Mudando a angulação do seu espelho. Certo? Então, nesse caso aqui, olha aqui. Tem o meu espelho aqui, ó. Vai vir um ângulo, né? Ou, desculpa, vai vir um raio aqui, ó.
raio de incidência e vai atingir o meu espelho. Quando ele atingir o meu espelho, ele vai ser o quê? Ele não vai ser refletido? Quando ele atinge o espelho, ativa quem? A reta normal do espelho, que divide, né, os ângulos de incidência e os ângulos de refração. Aí se eu pego aqui, ó, esse mesmo espelho e faço o seguinte aqui com ele, ó. Dou uma andada com ele aqui, ó. O que eu faço? Será que eu vou andar demais aqui com ele? Vou girar ele demais? Não, não girei ele muito, tá? Tem que ser uma certa girada em que ele não fica totalmente paralelo, né? Senão você perde a imagem dele. O raio de luz às vezes não atinge ele, tá bom? Então vamos lá. Peguei esse espelho ali, ó. Dei uma girada nele. Então esse mesmo raio aqui, ó, que vem atingindo o espelho, ele continua. Ok? Ele continua para atingir o espelho aqui, ó. Aqui embaixo. Tá? Quando ele atingir aqui, ó, ativa a reta normal, tá? Que divide o ângulo incidente com o ângulo refletido, tá? Aí, vamos colocar aqui, mais ou menos aqui assim, ó. Ângulo incidente, ângulo refletido. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar o prolongamento desse raio aqui com o prolongamento desse outro raio aqui, ó. Tá bom? Quando eu pego esse espelho e dou um giro nele aqui, eu ando com determinado ângulo, tá? Que eu vou chamar de ângulo alfa, tá bom? E quando eu faço o prolongamento desses raios aqui, eu chamo esse ângulo aqui agora de beta, tá bom? Que é esse mesmo ângulo aqui, ó, de fora, tá? Vou chamar de beta. Pessoal, só fiz o desenho aqui para vocês terem uma noção. Mas a grande questão que aqui está querendo dizer é o seguinte, que esse ângulo beta, quando a gente faz as relações lá, ó, de ângulos em alternos, internos, a soma de ângulos dentro de triângulos e tal, que é 180, e faz as relações entre esses ângulos que tem aqui, você chega numa relação, que é essa relação aqui, ó, em que o beta vale 2 vezes o valor de quem? De alfa. Tá bom? Que esse ângulo aqui, ó, relacionado a esses raios, vale 2 vezes o valor de alfa, que é o ângulo entre os espelhos. Tá bom? É essa relação que você vai utilizar. Pessoal, você pode fazer algumas associações com os espelhos, tá bom? Você pode associar esses espelhos de várias maneiras, tá? Então vamos aqui, ó. A associação que está aqui, ó. É uma associação que você está colocando 2 espelhos, ó, perpendicular um ao outro, tá? Então o que isso aqui ocorre? Ocorre o seguinte. O que você vai fazer? Você tem 2 espelhos aqui, ó. Um perpendicular ao outro, certo? E bem nesse ponto aqui, é o ponto nosso do objeto. As imagens desse objeto que a gente pode obter em relação à associação desses 2 espelhos, correto? Então, o que nós vamos fazer aqui? O que eu sei em relação ao espelho 2? O que eu posso fazer aqui, ó? Posso fazer uma imagem aqui para baixo, que eu sei que essa distância aqui, ó, não tem que ser a mesma daqui para baixo. Então é isso que eu vou fazer, ó. Se você fizer uma medida aqui, vamos supor que tem 10 centímetros, aqui para baixo também tem que ter o quê? 10 centímetros, tá? Aí, qual que é a grande questão? Que
Essa distância aqui também, se tiver 10 centímetros, daqui para cá, a imagem em relação ao espelho 1 também tem que ter 10 centímetros. Então, ó, em relação ao espelho 2, né? Esse objeto aqui em relação ao espelho 2 forma uma imagem aqui, ó, que eu vou chamar de I2, imagem 2. E esse objeto em relação ao espelho 1 forma outra imagem aqui, que eu vou chamar de I1, tá bom? Que é relacionada ao espelho 1. Vai ser formado atrás, lembra? Então, se eu fizer aqui, ó, o prolongamento desses raios, olha aqui, ó. Se eu fizer o prolongamento do espelho 1, prolonguei ele, né? Então, essa imagem que está aqui, ela funciona como se ela fosse um objeto, como se fosse esse objeto aqui, tá bom? Aí ela vai fazer uma outra imagem aqui, ó. Se aqui tem 10 centímetros, ela vai fazer o mesmo valor aqui atrás, ó, de 10 centímetros também, tá bom? Essa vai ser a imagem, eu vou chamar de 2 linha. Se eu pego esse espelho 2 aqui e faço o prolongamento dele, aí essa imagem I1 também vai funcionar como se ela fosse um objeto. Então, em relação ao espelho 2, se ela aqui tem 10 centímetros, né, vai ter mais 10 centímetros aqui para baixo também. Aí eu formo a imagem I1 linha, ok? O que eu tenho aqui, pessoal? Que a imagem I1 linha e I2 linhas, elas são formadas no mesmo ponto. Então, o que eu posso tirar de conclusão aqui? Quando eu tenho dois espelhos perpendiculares entre si, eles conseguem fazer 3 imagens diferentes. Olha quantas imagens diferentes? 1, 2, 3 imagens diferentes. Isso quando eu coloco dois espelhos em um perpendicular ao outro, correto? É isso. Então, pessoal, só para concluir então, que o número de imagens pode depender da forma como eu associo, né, esses meus espelhos. Então, eu posso associar de várias maneiras, tá bom? Fazer vários tipos de angulações, colocar vários espelhos um paralelo ao outro. Então, aí a imaginação é que manda. Mas o número de imagens vai ser formado da seguinte maneira. N igual a 360 graus sobre alfa menos 1, ok? Onde N é o número de imagens formada. O 360, se ele tiver dado em radianos, por exemplo, 2π, aí você tem que transformar esse alfa aqui, que é um ângulo, para radianos, tá bom? E só que a restrição é o seguinte: se 360 graus dividido por alfa, ou seja, essa divisão aqui for um valor par, esse objeto aqui, ó, esse objeto, eu posso colocar ele em qualquer posição aqui, que eu sempre vou formar uma determinada quantidade de imagens de boa, tranquilo, ok? Aí eu posso colocar em qualquer posição. Isso se essa divisão aqui for par. Agora, se essa divisão aqui, ó, for um valor ímpar, eu só posso colocar objetos se eles estiverem equidistantes do espelho. Pessoal, então vamos lá. Mais um exemplo e um exemplozinho sobre espelhos planos. Olha que tanto que é fácil esse exemplo. É a associação de espelhos, tá bom? O que fala aqui, ó? Para uma foto publicitária de ração animal, um fotógrafo necessita de 12 cachorros e 6 gatos. No momento da elaboração da foto, percebe que só dispõe de 2 cachorros e um gato, e 2 espelhos planos. Para obter o resultado desejado, é preciso que o fotógrafo coloque os cachorros e os gatos entre os 2 espelhos planos, que devem formar entre si um ângulo de quanto? Então vamos aqui, pessoal. Ele só tem 2 cachorros e tem apenas um gato. E precisa de 12 cachorros e 6 gatos. O que ele vai fazer com esses espelhos então?
dependendo do formato, da posição que você coloca esses dois espelhos, ele vai formar uma certa quantidade de imagens desses espelhos, ok? Lembra quando a gente tinha aqui dois espelhos perpendiculares que formou três imagens? Então, dependendo da angulação que um espelho tiver ao outro, pode formar até infinitas imagens. Se eu colocar dois espelhos aqui, ó, um paralelo ao outro, pode formar infinitas imagens, beleza, pessoal? Então, olha aqui, ó. Essa é a equação que nós utilizamos para encontrar a quantidade de imagens, que é n igual a 360 por alfa menos 1, tá bom? Então, vamos lá. O bichinho tem dois cachorros e um gato. Então, vamos olhar aqui, ó. Vamos para o lado mais fácil. Vamos pegar a quantidade de gatos. Pela quantidade de gatos, você vai conseguir encontrar a quantidade de ângulos. Por quê? Gato tem apenas um, não é? E quantas imagens os gatos têm que formar? Não é seis imagens? Então, olha aqui, ó. Se eu tenho um gato e tenho 6 imagens, então, ó, dentro dessas 6 imagens, uma imagem é o meu objeto, que é o gato, ok? Então, na verdade, eu tenho quantas imagens formadas por um gato? Apenas 5, né? Então, ó, de novo, eu tenho um gato e preciso de 6 imagens. Então, um gato é o objeto e eu tenho mais 5 imagens para ficar 6, beleza? Então, qual que é a quantidade de imagens formadas? Uai, a quantidade de imagens formadas aqui, ó, o n, vale a quantidade de imagens formadas aqui, ó, o n, foram 5 imagens, ok? Aí o exercício pede para você encontrar quem? Não é o alfa? Qual que é esse ângulo aqui? Então, ó, vamos encontrar ele. Olha, esse menos 1, ele está aqui, ó, negativo. Você passa para cá, positivo, ok? Então, eu tenho 5 mais 1 igual a 360 sobre alfa. 5 mais 1, 6, que é igual a 360 sobre alfa, ok? Então, o que você vai fazer aqui agora, ó? Multiplica cruzado, ó. 360 vezes 1 é 360 e 6 vezes alfa é 6 alfa. Se eu quero saber o alfa, tá multiplicando, passo o quê? Dividindo, ó. Embaixo do 360 eu coloco 6. Qual é o ângulo? Qual que é o valor do ângulo alfa entre os espelhos? 360 dividido por 6 dá 60 graus. Ok? 60 graus. Então, ó, de novo, para você formar com um gato 6 imagens, qual que é a angulação entre os espelhos? 60 graus. Se eu colocar de 60 graus, um gato vai me dar 6 imagens e 2 cachorros vai me dar quantas imagens? 12. Que é o que o fotógrafo precisa, tá bom? Então, pessoal, fechou aí exercícios para a próxima aula, tá bom? Pra vocês entregar na semana que vem.